Estamos vivendo a época mais democrática para se empreender no digital. Ou seja, você não precisa mais contratar um time inteiro de programadores para colocar os seus projetos para funcionar. Tem uma ideia de solução, de sistema, de aplicativo? Tá fácil de você começar essa ideia ainda hoje sem ter que ser um especialista em desenvolvimento de software. Provavelmente você deve ter ouvido falar do tal do Vibe Coding ou AI Coding, ou o nome mais estranho que eu já vi que é o IA Code, que não faz tanto sentido, Inteligência Artificial Code. Se você está falando inglês, você fala inglês, se está falando em português, fala em português. Mas enfim, IA Código, bora nessa. Eu quero te ensinar hoje como utilizar essas ferramentas de IA Código para colocar suas ideias no ar, mesmo sem se tornar um especialista em desenvolvimento de software. E aqui nesse vídeo você vai entender em menos de uma hora quais são as principais ferramentas, quando utilizar cada uma delas, onde colocar as suas ideias no ar para funcionar, acessível para outras pessoas ao redor do mundo e como fazer isso de maneira segura. Já deixo a dica que aqui na descrição desse vídeo você encontra tanto o material da aula quanto também um prompt de segurança para você rodar, que ele vai trazer para você um checklist completo, verificando se a sua aplicação segue pelo menos os princípios básicos de segurança. Já clica aqui, já faz o download, garante esse material para você e bora para a aula. Se você não me conhece ainda, eu sou o Vini da AI Coders Academy. Eu desenvolvo software há mais de 17 anos, já trabalhei em um monte de empresas, startups, empresas gigantes, fintechs, movimentando milhões de dólares mensalmente. E hoje eu estou aqui com vocês para te ajudar a tirar suas ideias do papel, mesmo sem você se tornar um especialista em desenvolvimento de software. Vou te ensinar nesse vídeo tudo o que você precisa saber. Bora! Eu quero alinhar com vocês dois objetivos. O primeiro é que esse vídeo a gente tem como objetivo fazer para empreendedores que querem tirar um projeto da gaveta e colocar no ar. Beleza? E o segundo objetivo é entender qual a melhor ferramenta para o seu caso. Eu pus o meu, mas para o seu caso. Então, bora aqui falar das principais ferramentas. Temos aqui a categoria das menos complexas para as de maior complexidade. Então, eu fiz um trocadilho aqui, um comparativo com ferramentas da marcenaria para a gente trazer o mundo de IA para um mundo mais tangível. Começando com o martelo, o comparativo são os canvas. Os canvas, ou artefatos, a gente encontra dentro do ChatGPT, encontra dentro do Claude, encontra também dentro do Gemini e do Grok, tá certo? O que é isso? É quando você pede, por exemplo, para o ChatGPT ou para o Cloud.ai, mostrar um exemplo para vocês aqui, para fazer uma landing page. Esse é um exemplo que eu falei para o Claude fazer. Faça para mim uma landing page. Ele fez essa landing page, eu consigo compartilhar. O Claude permite você fazer uns joguinhos, HTML, algumas coisinhas mais simples. E aí entra nos exemplos do Canvas. Quando utilizar cada uma delas, o Canvas você vai utilizar para fazer ferramentas mais simples, apresentações de slides, se você consegue fazer no Canvas, sites mais simples. Basicamente isso, ferramentas, joguinhos, brincadeiras mais simples que não exigem complexidade e que você está querendo só testar, tá certo? Você não quer colocar no ar, colocar em produção, trazer para o mundo real e sim fazer alguma coisa mais para você. Quando nós vamos para os App Builders, aí a gente vai para uma brincadeira muito mais interessante. Nesse caso, é quando você quer prototipar sistemas, criar MVPs ou microsas, criar ferramentas internas ou ferramentas pessoais. Então, se você tem a sua ideia e quer tirar do papel, né, como objetivo desse vídeo, os App Builders são uma ótima pedida. Criar MVPs, microsas, ferramentas internas do tipo controle de estoque, controle de tarefas pessoais ou ferramentas pessoais. Você quer fazer uma ferramenta de gestão financeira familiar para você, você usa um App Builder. E aí, como ferramentas do App Builders, temos aqui como destaque o Bolt e seus filhos. Para quem não sabe, o Lovable, Chef, Hostinger e Bolt Do It Yourself, talvez você já tenha ouvido falar de alguma delas, todos são filhos do Bolt, porque utilizaram da mesma base de código, do mesmo código que usaram para construir o Bolt, clonaram esse código e fizeram para o Lovable. Vinícius, mas isso aí não é crime? Não, é tranquilo. O Bolt é uma aplicação de código aberto. Por isso apareceram tantas IAs de codificação ao mesmo tempo, porque a maioria delas copiou a estrutura do Bolt e melhorou. E o Lovable ele é melhor, por exemplo, para fazer coisas visuais mais estéticas, mais atraentes. O Chef ele é melhor para você criar uma aplicação já com banco de dados e autenticação funcionando. A Hostinger ela empata com o Bolt, é uma versão que eles criaram para Hostinger, tá certo? E o Bolt Do It Yourself é uma versão também que meio que empata com o Bolt, com um grande diferencial que você consegue integrar outras APIs de outros fornecedores de inteligência artificial e pagar o custo direto na fonte, né? Você contrata direto com o fornecedor. Temos também o V0.dev,
Replit, e esse cara aqui para mim é a melhor ferramenta para você criar alguma coisa com inteligência artificial hoje, quando você não tem tanto conhecimento, é o Replit. Depois temos o Base 44, Tempo.new e o Fusion. Fusion, que é da Builder.io, não é Builder.ai, não confunda. Builder.ai é a empresa que deu a maior confusão aí, que contratou um indiano e falava que era inteligência artificial, mas por trás dos panos eram um monte de pessoas reais fazendo as tarefas. Builder.io é outra empresa, uma empresa muito mais consolidada, com o tracking record, já bem conhecida no mercado, e que criou o Fusion, uma ferramenta muito boa também para desenvolvimento de software orientado por inteligência artificial. Todas essas ferramentas aqui dos App Builders, elas têm em comum o seguinte: a interface delas, deixa eu abrir para vocês o Lovable, por exemplo. Você vai ter uma interface muito simples. Você escreve o que você quer que seja feito, traga aqui, de preferência, uma boa descrição. Tem alguns vídeos que eu já ensinei isso aqui, traz um PRD, define bem o escopo do produto a ser desenvolvido. E aí você consegue pedir, por exemplo, eu fiz aqui um demonstrativo, para criar um comparador militar de exércitos. Então eu passei para ele o comando, falei, olha, faça esse produto, trouxe todo o PRD, a descrição do que vai ser feito no produto, e aí vem aqui, comparo agora o Brasil, comparando com a França, por exemplo. Aí nós temos aqui o tamanho do exército, soldados ativos no total, o Brasil tem essa quantidade, tem esse gráfico bonitinho, tem aqui a questão de efetivo e orçamento, tem um comparativo das forças armadas, dos caças, dos tanques, enfim. Essa ferramenta eu fiz com o Lovable e eu consigo publicar ela, tornar ela acessível, consigo integrar ela com o GitHub para dar acesso para outras pessoas contribuírem comigo, consigo fazer alterações pontuais aqui dentro, do tipo, quero mudar aqui, ó, em vez de comando militar, eu quero que isso aqui seja outra coisa. Então, vou colocar aqui, mude o título para comandos, por exemplo. E aí ele vai fazer uma pequena alteração ali, vai mudar esse título para comandos. A gente consegue ter esse tipo de interação com o Lovable, beleza? Aí ele vai fazer a interação aqui rapidamente e vai trazer para a gente um resultado com o que eu pedi. Olha só, mude o título para comandos. Está fazendo ali a edição no arquivo agora. E aí ele vai trazer como resultado a edição que eu pedi. Beleza? Muito simples, muito fácil, uma interface bem acessível. Você não precisa ser técnico para usar essa ferramenta, assim como qualquer ferramenta de App Builders. Tá vendo aqui? Ó? Mudou o título. Você não precisa ter conhecimento técnico para usar essa ferramenta, tá bom? Então, temos aqui esses como destaque. Também falei do Replit, né? O Replit, a gente tem uma interface bem parecida. Aqui ele está no tema Dark, que eu gosto de usar um tema Dark, mas tem um tema claro também. E basicamente você vai ter um chat aqui na lateral, onde você consegue interagir com ele, fazer solicitações para ele criar a ferramenta para você. Você consegue ver aqui, prever também, né, a interface, conforme vocês estão vendo aqui. Consegue fazer o deploy da aplicação. O que é isso? Colocar ela no ar sem ter que usar uma outra ferramenta de fora. Consegue conectar com o banco de dados local aqui. Consegue conectar, local no caso, o banco de dados do próprio Replit que eles fornecem. Consegue conectar com uma ferramenta de autenticação de usuários. E consegue também ter toda a questão de analytics, de insights e colocar o seu próprio domínio no seu software. Facilmente, tudo dentro do Replit. Tá bom? Então, 2 exemplos de App Builders para vocês criarem as suas ferramentas aí, tirarem as suas ideias do papel. Agora vamos falar de AI Agents. Então, a gente tem aqui ó, o martelo, que é o Canvas, a parafusadeira, que é o App Builder. O que é a parafusadeira? Pô, se aperta ali, rapidinho parafusa, você não precisa ter tanto conhecimento, não precisa de fazer um curso para aprender a usar uma parafusadeira, você consegue rapidamente colocar sua ideia no ar ali dentro. Basicamente isso. Claro, se você quiser melhorar as práticas e tudo mais, você consegue sempre estudar, mas a ideia é que você não precise de ter um conhecimento prévio para começar a utilizar essas ferramentas. Depois, a gente vem para a furadeira elétrica. Aí a gente está falando dos AI Agents. O que é a furadeira elétrica? É aquela ferramenta que qualquer pessoa consegue utilizar, mas você precisa de ter um pouquinho mais de estudo, meia horinha, 1 hora, para você entender aonde que ela se encaixa nessa jogada. E aonde que ela se encaixa? Para quem já possui um sistema ou possui o conhecimento necessário para integrar com um sistema existente ou criar um sistema do zero. Também, para quem quer economizar, precisa ou quer economizar. À medida que você vai desenvolvendo o software aqui dentro do App Builder, ele vai ficando mais caro. É normal. Quanto mais fácil uma coisa é, geralmente mais cara ela é. Quanto mais complexa, geralmente você consegue pagar mais barato para o fornecedor. A regra é a mesma aqui. Quanto menos complexo, mais caro vai ser para ter o resultado. Quanto mais complexo, mais barato para você ter o resultado. Então, nesse caso dos AI Agents, se você quer economizar, é um bom caminho. Se você precisa alterar o código, mas está sem acesso ao seu computador, digamos que tem um bug ou seu cliente pediu para mudar o texto da landing page, do site, só que você está no meio da rua,
Você pode abrir o Julius, por exemplo, conectar ele no GitHub e falar, Julius, faça essa alteração para mim. O Julius vai conectar, vai fazer a alteração para você, sem você precisar de abrir o seu computador para fazer o código. Ele vai trabalhar, você pode fechar, nem precisa deixar o site aberto, ele vai continuar trabalhando. Exemplos, então, de AI Agents. Temos o GitHub Copilot, temos o Codex, do ChatGPT, temos o Julius, da Google, temos o Cursor AI Agent, da Cursor, e temos o Augment Code, tá certo? Aqui também, o Klein e o WhoCode, eles estão em destaque amarelo, porque eles também poderiam ser classificados dentro dessa categoria de AI Agents, porque eles são extensões do VS Code, e assim como o Augment Code também é. Então, eles se classificam, de certa forma, como AI Agents. Aqui também temos dois exemplos de agentes de IA generalistas. Temos o GenSpark e o Manus AI. Essas duas ferramentas são ferramentas chinesas e que se destacam porque são ferramentas generalistas, ou seja, eles também desenvolvem código, mas não foram feitos para desenvolver código. O que significa que o resultado que você pode ter com eles, né, com essas ferramentas, com elas, você não necessariamente vai ter o melhor resultado. Você consegue ter algum resultado, mas não é a melhor ferramenta para você desenvolver software. Combinado? Casos de uso, falei então, né? Agora vamos falar sobre os Code Editors. Vamos tornar isso aqui um pouquinho mais complexo. Galera, complexidade aqui é só para a gente entender a escala. Mas vocês vão entender à medida que começarem a usar e brincar com essas ferramentas que não é nada tão complexo assim. O que acontece é que elas fogem do seu senso comum, da maneira como você está acostumado, talvez, a interagir com o computador, e aí pode parecer uma coisa de outro mundo. Nossa, uma tela preta. Mas é um botão que você vai clicar ali, vai conseguir interagir, digitar os comandos, e é fácil. O que você precisa é aprender esses comandos, é entender essas telas. E eu te falo com tranquilidade que você não demora mais do que um dia para entender como é que funciona um editor de código. Você não demora mais do que um dia para entender o que é um AI Agent, como é que utiliza ele. Você não demora mais do que um dia para usar um CLI. Já falo disso. Quando que você vai utilizar um editor de código? Quando você já possuir um sistema, quando você estiver querendo ou precisando economizar dinheiro, ok? E quando você estiver começando um projeto e o projeto começou a crescer, está ficando mais caro. Quando você já possui conhecimento também, é bom, você consegue começar um projeto do zero dentro de um editor de código. Afinal de contas, é um editor de código. Só que quando a gente fala de editor de código, no caso desse cenário específico de IA, estamos falando de editores de código que são turbinados pela inteligência artificial. Com destaque para o VS Code, que é o pai de todos aqui. Assim como o Bolt aqui é o pai, o Odin de todos os app builders, não de todos, mas de quase todos. No caso dos Code Editors, é muito tranquilo dizer que o VS Code é praticamente o pai de todos, tá? Com umas salvas raras exceções, a maioria dos editores de código que estão aparecendo de inteligência artificial são forks, são clones do VS Code, beleza? E aí o que eles fazem? Eles pegam o VS Code, que é um código, é uma solução de código aberto, qualquer pessoa pode ir lá e copiar, e melhoram ele dentro das suas expectativas. Então, o Tray AI, por exemplo, que é da ByteDance, dona da TikTok, é uma ferramenta que foi melhorada, um VS Code melhorado, que ele torna a interface mais intuitiva e fácil para pessoas que nunca mexeram com isso. Então, eles melhoraram a experiência do usuário. Já o Cursor AI, ele é uma ferramenta mais focada em quem já é desenvolvedor de software. É uma excelente ferramenta, mas a experiência de usuário é mais focada numa pessoa que já tem mais conhecimento. E o Windsurf está no meio termo aqui entre o Tray AI e o Cursor AI em questão de experiência de usuário. Uma ferramenta também boa, e os três são os principais hoje no mercado. A gente tem o destaque do Windsurf, que estava rolando as conversas de ser adquirido pela OpenAI, o Cursor, que tem conversas ali, né, não chegaram a soltar notícia disso, mas teve uma aproximação com a Cloud, a Anthropic, né, que é dona da Cloud.ai, ok? Tray AI também pela ByteDance. Então são ferramentas que têm parceiros, têm investidores grandes por trás e que são ferramentas confiáveis para a gente estar utilizando. Aqui embaixo eu coloquei o Klein e o WhoCode porque eles têm um objetivo semelhante. Você consegue plugar o Klein dentro do VS Code, plugar o WhoCode dentro do VS Code e utilizar no mesmo formato agêntico que a gente tem dos Tray AI, do Cursor AI e Windsurf. Qual que é a principal diferença? Preço. Geralmente você vai conseguir, dentro dessas ferramentas, utilizar modelos de IA de outros fornecedores que não sejam os fornecedores pré-estabelecidos por essas empresas, ok? Então, às vezes você consegue usar um modelo mais novo, um modelo melhor, um modelo mais barato, até um modelo próprio rodando em servidor próprio.
Seguindo na nossa curva de complexidade, chegamos nos CLIs, os famosos CLIs. Dá um nervoso danado quando escuta alguém falando CLI, mas não está errado não. É porque CLI, em inglês, significa Command Line Interface, por isso é CLI e não CLI, tá certo? Se fosse traduzir para o português, seria linha de comando, interface de linha de comando, tá certo? Interface de linha de comando. Então seria um ILC. Mas, não entrando em nomes à parte aqui, mas vamos ser pragmático, para que serve um CLI e quando utilizar ele? Quando você precisa economizar ainda mais, porque você vai ter muito mais economia usando o CLI, e quando você precisa ter resultados melhores, tá? É mais complexo, você consegue economizar mais e ter resultados melhores. O comparativo que eu faço aqui, né, no anterior do Code Editor, é uma parafusadeira elétrica com controle de torque, ou seja, você sabe usar a parafusadeira, só que precisa de um pouquinho mais das manhas para dar um controle de torque nos momentos específicos. Ou seja, você precisa estudar um pouquinho mais. Coisa de um dia você aprende a usar uma parafusadeira elétrica com controle de torque. Mas o tempo vai te dando mais perícia para usar essa ferramenta. A mesma coisa, a gente vem agora para a serra tico-tico, que no CLI é o nosso comparativo. Ou seja, quando você bater o olho numa serra tico-tico, você vai falar assim, nem ferrando que eu consigo usar esse negócio. Parece ser uma parada muito difícil de operar. Mas quando você treina e começa a utilizar, você vai perceber que é uma ferramenta que dá sim para você utilizar e que você não precisa ser um mega expert em serra tico-tico, um mega marceneiro para usar serra tico-tico. Mas é óbvio que um marceneiro com mais experiência vai conseguir utilizar a serra tico-tico com muito mais perícia, com muito mais maestria. É óbvio que alguém com mais experiência em desenvolvimento de software vai conseguir utilizar um CLI com muito mais perícia e muito mais maestria. Mas isso não significa que você, com menos conhecimento, não consiga usar um CLI. Vou mostrar para vocês um exemplo. Ó. Temos aqui uma linha de comando. Não está nem tela preta, está tela branca. Eu vou digitar aqui Cloud e olha só, magicamente eu vou conseguir utilizar o Cloud no meu computador. Tá certo? Nesse caso aqui eu coloquei no terminal geral. Mas está aberto, está funcionando o Cloud. Consigo digitar aqui, consigo passar demandas para o Cloud. Isso aqui é um chat igualzinho o chat GPT. Ou seja, você consegue rodar um CLI digitando o comando que ele te passou ali, tá? Eu esqueci de mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui rapidaço, fazer um comparativo do Julius. Julius é esse cara aqui, ó. É um agente de IA, tá? Então, um agente de IA é um exemplo, eu trouxe o Julius para vocês entenderem. Vai conectar com o seu GitHub e passa a tarefa para ele aqui. Simples assim. Quando a gente fala de Code Editor, aí temos aqui o cursor AI, que está aberto aqui no meu computador já. Esse camaradinho aqui. Vocês vão ver que, tela preta, meu Deus, código, mas calma, se eu fechar isso aqui tudo, olha só. O que temos aqui? Temos um chat, beleza? Chat GPT. Temos o chat do Lovable, ok? Do lado de cá, temos as pastas. Então, você está navegando entre pastas. Abrir a pasta. O que tem dentro dessa pasta? Tem isso. Abrir essa outra pasta aqui. O que tem nessa pasta? Tem isso, tem o código que foi gerado, ok? Aqui eu consigo fazer buscas, aqui eu consigo versionar, colocar os checkpoints ali, o controle de versão com Git. Aqui eu consigo instalar extensões. Não tem nada demais. Quero abrir um arquivo. Vou clicar no arquivo. Abrir o arquivo. É isso, simplesmente isso, um editor de texto, mas com um agente de IA aqui do lado e você consegue visualizar ele. Claro, tem mais coisas aqui dentro que você consegue utilizar, mas eu quero trazer a visão para vocês que não é uma coisa de outro mundo. Tá? Dá para você brincar e utilizar essas ferramentas tranquilamente. Depois, olha só, temos aqui os CLIs, que é o que eu mostrei para vocês ali. Tá? Então você vai fazer o comando npm install, tem que ter o Node.js instalado na sua máquina. Quando você instalar ele, ele vai te trazer essa tela e você consegue interagir com o Cloud Code nessa tela, passando tarefas para ele, assim como você passa comandos para o Lovable, para o ChatGPT, enfim, para os agentes de IA dentro dos editores de código. Então, voltando para a nossa apresentação aqui, você tem essa escala, o menos complexo, Canvas, para o mais complexo, que hoje seria o CLI. Tá? Mais complexo, mais por uma questão de experiência e expertise das pessoas que às vezes não têm tanto as manhas com desenvolvimento de software e navegação utilizando linha de comando. Perfeito? Como destaque, então, aqui temos o Cloud Code, Codex CLI da própria OpenAI, dona do ChatGPT, e o Gemini CLI, que é uma versão também
do Google que eles criaram aí. Destaque atualmente nessa data de hoje para o Gemini CLI, que é de graça. De graça para você rodar até 60 requisições por minuto e até 1000 requisições por dia, o que é um plano muito bom. Os resultados melhores você consegue obter hoje de resultados com o Cloud Code. Você paga $20 mês, em média, na data de hoje. Você vai pagar $20 mês para ter um acesso aí considerável de recursos de API. Ele é bem mais barato se comparado a todas essas opções aqui para trás, ok? Você paga a mesma assinatura que você paga para usar o Cloud, te dá acesso ao Cloud Code CLI. Perfeito? Com isso, nós fechamos a primeira etapa aqui, onde nós trazemos as ferramentas e quando utilizar cada uma delas. Agora eu quero trazer para vocês como fazer o seu sistema de forma segura. E aí eu quero fazer um ponto aqui, uma observação bem interessante. Isso aqui é uma roda, uma tentativa de roda, vamos dizer assim. E se isso aqui é uma roda, eu quero te dar um spoiler. Ela já foi inventada. Você não vai reinventar a roda. O primeiro ponto de segurança aqui, quando você estiver desenvolvendo sua solução com inteligência artificial, é não reinventar a roda, porque ela já foi inventada. Quais rodas já foram inventadas? Banco de dados, autenticação, hospedagem, tá certo? Essas rodas já foram inventadas. Quando você pedir inteligência artificial para desenvolver alguma coisa, não faz sentido você pedir ela para criar todo o sistema de autenticação se você tem, por exemplo, ferramentas como Clerk, como Auth0, que já fazem essa autenticação para você. Não faz sentido você criar um banco de dados raiz do zero, conectar com Postgres raiz do zero, que você não sabe conectar nesse banco de dados depois para dar manutenção nele, para saber se o usuário cadastrou ou não, se você tem o Supabase, tem o Firebase, que você consegue integrar com a sua solução de inteligência artificial e ter uma interface mais fácil e amigável de lidar com essas ferramentas. Vamos lembrar uma parada aqui do começo do vídeo? O objetivo aqui é tirar um projeto da gaveta e colocar no ar, ok, galera? Pô, Vini, mas isso aí vai escalar? Isso aí no longo prazo vai ser performático? Tem um segredo das startups que é, primeiro você faz, valida se tem valor no mercado, se tem o que a gente chama de Product Market Fit, se ele faz sentido para as pessoas que você está querendo vender, vende esse sistema, valida a startup, você vai ver que durante esse caminho você vai migrar várias vezes de direção, vai mudar de direção, vai jogar o que você fez do zero no lixo e vai começar de novo e tá tudo bem. Esse é o ritmo de startup, faz parte. Testa a ideia, valida, joga fora, começa outra. Testa a ideia, valida, joga fora, começa outra, até chegar na ideia que vai dar certo. E aí, quando essa ideia der certo, é o ponto que você começa a se preocupar com autenticação, com escala, com performance. Aí sim você se preocupa com escala e performance. Mas até lá, vai ter muita água para rolar debaixo da ponte. E se seu objetivo principal é tirar um projeto da gaveta, você não tem que gastar tanta energia nessa primeira etapa pensando em performance e escala. Essas ferramentas vão te dar performance e escala o suficiente para ter ali os seus primeiros 1000 usuários, vamos dizer assim, no sistema, e que eu espero que com 1000 usuários você já consiga tranquilamente já pensar em contratar um time técnico mais avançado, pensar em performance, pensar em escala, talvez já investido, ou talvez já com caixa e recorrência suficiente para bancar isso lá na frente, ok? Boa, então não vamos reinventar a roda nem do banco de dados, nem da autenticação. Se você quiser criar uma autenticação, sempre que você for trabalhar, eu recomendo usar uma dessas duas ferramentas, com destaque para o Clerk, que ele é uma ferramenta específica para autenticação, essa ferramenta aqui. Ele já faz autenticação, gestão de usuários, envia um e-mail quando o usuário cadastrou, faz um e-mail de convite, te permite cadastrar com número de telefone, com número de e-mail, com senha, sem senha, integrar com o Google, integrar com Facebook, integrar com todas as ferramentas praticamente disponíveis hoje mais famosas. E, além disso, te dá o acesso e controle para você criar múltiplos logins de usuários para te ajudar aqui a gerenciar essa ferramenta. Então, uma boa ferramenta para você começar, ela tem um custo inicial de graça, deixa eu mostrar para vocês o pricing. Então, até 10.000 usuários ativos mês é de graça. Tem alguns detalhes ali dentro, por exemplo, se você quiser alterar o e-mail que é enviado, aí você tem que pagar um pouco a mais, pegar o plano Pro, mas o plano Pro, você paga $25 mês. Então, é um custo muito tranquilo, considerando o ritmo que você vai ter nesse momento, que é, eu quero tirar minha ideia do papel. Ponto. Dá para bancar, não precisa reinventar a roda, ok? Da mesma forma, temos o Supabase. O Supabase, ele é muito conhecido do pessoal aí que trabalha com automações e tudo mais, e
naturalmente já vai ter mais facilidade de você lidar com ele por ele já fazer parte desse mundo de automações. Você consegue conectar ele com N8N, consegue criar automações por dentro do Supabase. E naturalmente, se você consegue fazer isso, integrar com a sua aplicação, já abre muitas possibilidades para você criar o seu sistema e já criar automações em cima do banco de dados do seu sistema, ok? Para hospedagem, existe a Vercel e a Netlify. E aqui um destaque interessante, galera. Eu conheço muita gente que gasta horas e horas e horas pensando em, cara, mas eu prefiro subir isso na minha VPS porque vai ficar mais barato. Mas vamos lá. Se você quer tirar a sua ideia do papel e se você quer aprender qual que é a melhor ferramenta para isso, gerenciar a VPS não é uma parada tão fácil. Pode parecer fácil no começo, porque você fala, pô, subi ali, integrei, tá funcionando no VPS. Mas imagine que para toda vez que você for subir uma alteração no seu sistema, você vai ter que subir a alteração para VPS de novo. Então você vai precisar de criar uma automação para isso ou fazer manualmente. É uma etapa que talvez não faça tanto sentido para você numa etapa inicial, onde você não está preocupado com escala, tá certo? Não está preocupado com altas performances, com alta disponibilidade do sistema. E aí, nesse caso, tanto a Vercel quanto a Netlify são ótimas hospedagens, principalmente considerando os aplicativos desenvolvidos por ferramentas de App Builder. Os App Builders, na maioria das vezes, vão criar aplicativos React.js ou Next.js. Então, tanto a Vercel quanto a Netlify já fazem hospedagem desse tipo de tecnologia. Não vamos reinventar a roda, então, nem de banco de dados, nem de autenticação, nem de hospedagem. Precisou de criar uma aplicação do zero? Começa já pensando em usar o Supabase ou Firebase. Tanto que, se a gente for ver aqui, ó, o íconezinho do Supabase dentro do Lovable, já está virando o padrão da maioria das ferramentas de App Builders de inteligência artificial de se conectarem com o Supabase. O Firebase é concorrente dele, tem um outro que ficou faltando, que é a Convex. Convex, vou mostrar para vocês, convex.dev, que é a dona do Chef, tá certo? Então tem essas opções para vocês utilizarem como banco de dados. Supabase, Firebase e Convex também trabalham com autenticação, galera. Então também, se você quiser centralizar tudo no Supabase, Firebase e na Convex, você consegue ter tanto banco de dados quanto autenticação nesses dois. Quando que eu separaria? O Clerk tem autenticação nativa com o Supabase, tá? Então eu gosto de usar o Clerk quando eu estou desenvolvendo para fazer a gestão dos meus usuários, porque assim eu consigo passar para o meu time de suporte, gerenciar os usuários, enquanto eu tenho acesso ao banco de dados. A gente não dá a permissão do banco de dados para qualquer pessoa. Então, para separar essas preocupações, eu deixo o Clerk para gerenciar usuários, aí meu time de suporte tem acesso, consegue cadastrar novos usuários, reenviar convite e tudo mais, até inativar contas de quem cancela as assinaturas, e o Supabase para banco de dados. Beleza? Agora, o ponto mais importante da segurança, meus amigos, é o mandamento da lei dos devs. Segredos e senhas. Tem um único mandamento na lei dos devs, que é não compartilharás suas secret keys. O que é isso? Se você já tentou alguma vez brincar com o ChatGPT e foi um pouquinho além, foi fazer uma automação, foi lá na plataforma do OpenAI, criou uma secret key para você, o que essa secret key vai fazer? Ela te permite conectar com o serviço da OpenAI, que é o mesmo usado pelo ChatGPT, mais diretamente, para você desenvolver o seu aplicativo. Também funciona com cloud, com as automações. Se você está nesse vídeo, é muito provável que você já tentou fazer isso alguma vez. Essas chaves, elas têm secret key no nome por um motivo, porque elas devem ser secretas. Jamais compartilhadas com ninguém, a não ser a aplicação que vai utilizar. E aí aqui estão os erros mais comuns que as pessoas cometem de segurança quando estão utilizando essas secret keys. Lembrando, aqui na descrição desse vídeo tem um prompt para você ir lá, baixar e rodar um agente de IA para validar se o seu sistema está seguindo boas práticas de segurança ou não, trazendo um checklist completo se tem algum erro, se tem algum ponto de atenção. Então aqui, ó, erros mais comuns. Salvar a secret key no código. Ela é secreta. Se você salva ela no código, tem grandes chances de, quando esse código é compilado, tá? Ele passa por um processo ou de compilação ou de transpilação, que converte a linguagem TypeScript em JavaScript, acessível pelos navegadores de internet. Esse código pode ficar exposto ali e uma pessoa maliciosa pode pegar esse código e usar de maneira maliciosa. Pode hackear o seu banco de dados e tudo mais. Então, jamais exponha esse código, essa secret key no código. Outra coisa, um outro erro muito comum,
gravar vídeo mostrando a secret key. Eu já vi várias pessoas aqui no YouTube, pessoas que inclusive falam de vibe coding e AI coding, que no meio do vídeo está ensinando um negócio, uma automação, e coloca lá no vídeo uma chave, uma secret key, mostrando ali essa chave para todo mundo que quiser copiar e usar ela. Qual que é o problema quando você faz isso? Se eu estou compartilhando a minha secret key da OpenAI, é muito provável que alguém assistindo o vídeo vai copiar minha secret key e a minha conta da OpenAI pode ser que aumente bastante e eu não saiba de onde que está vindo essa conta, tá certo? Essas requisições. Outro erro muito comum, salvar a secret key no GitHub como arquivo. Jamais salve essa secret key no GitHub. Eu falei algumas vezes de GitHub, já eu explico para você que está perdido ainda o que é GitHub e como utilizar. Expor secret key no front-end também, todos estão relacionados a salvar a secret key no código. Existe um único arquivo que a secret key deve existir, que se chama .env. Esse arquivo aqui, ó, .env, é o único arquivo que você deve ter as secret keys, e esse arquivo vai existir no seu ambiente de desenvolvimento local, ou dentro do app builder que você está utilizando, e no servidor, em nenhum outro lugar, ok? Então, como é que a gente coloca um projeto no ar? Vamos lá, tem alguns caminhos. Primeiro, é através dos próprios app builders. Cada dia mais, os app builders estão desenvolvendo soluções para facilitar você clicar no botãozinho e botar uma ferramenta no ar. Por exemplo, a gente tem aqui dentro do próprio Lovable o botão de Publish. Quando você clica nele, ele vai publicar um link e esse link vai ser acessível pelo mundo todo. Você consegue também adicionar domínios customizados. Então, o Lovable é um exemplo, né, que você consegue colocar uma aplicação no ar, mas aqui eu trouxe duas referências, tanto do Replit quanto do Base 44, que são ferramentas que estão um pouco mais avançadas nisso. Já traz a questão do banco de dados, já faz o ambiente de produção, que é o ambiente que a gente coloca a sua aplicação no ar, mas de uma maneira mais organizada. Isso para médio prazo é muito interessante, para você não ter que migrar todo o sistema assim que ele começar a ganhar mais repercussão e tração, ok? Então, dentro do Replit, você consegue também criar um domínio customizado, conectar com o seu próprio domínio, conectar com o banco de dados ali interno do Replit ou conectar com o banco de dados externo ao Replit. É possível fazer isso também. Configurar as suas chaves, as suas secret keys, que jamais compartilharás, mas de forma segura, você consegue configurar dentro do Replit, e aí nisso ele já te ajuda blindando para você não fazer uma cagadinha de segurança sem querer, ok? Dito isso, qual é a outra forma, Vinícius? A outra forma é o GitHub. E eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu já falei de GitHub várias vezes aqui nesse conteúdo. Você deve ter percebido isso, e se você não conhece o que é o GitHub, você deve ter falado, tá, cara, mas GitHub é um agente de IA ou é outra coisa? Não estou entendendo. Aonde que entra o GitHub nessa história? Vamos lá. O GitHub, para quem não conhece, ele é uma ferramenta de controle de versão. Ou seja, você consegue adicionar um histórico de tudo que foi acontecendo no seu código através do Git, que é a tecnologia que o GitHub implementa, e depois ter acesso a todo esse histórico de alterações, ok? Então aqui o que a gente faz? O GitHub, quando você sobe o seu código lá para dentro, ele torna acessível o seu código para os AI Agents, para os Code Editors, para os CLIs. Pelo simples fato de você aprender GitHub, você desbloqueia todos esses degraus, deixa nos comentários qual é o certo. Você desbloqueia todos esses patamares aqui de acesso às ferramentas. Então, se você não sabe GitHub, você vem até aqui, ó. Você consegue usar os Canvas e os App Builders. Se você aprende GitHub, você destrava os AI Agents, os Code Editors e os CLIs. Você consegue tirar o seu código da sua máquina, do seu computador e colocar no ar. Por isso é importante aprender GitHub. Lá na minha comunidade, não sei se vocês conhecem, já me conhecem há mais tempo, eu tenho uma comunidade que chama AI Coders Academy. Essa comunidade aqui, ó, a gente tem um curso específico de GitHub Essential, tá? Nesse curso essencial de GitHub, deixa eu mostrar para vocês, eu ensino para você o necessário, o essencial para você usar o GitHub com essas ferramentas de inteligência artificial. 48 minutos de curso, ó, 9 aulas, rapidinho você mata isso daqui para conseguir desbloquear todos esses patamares aqui que você viu de AI Agents, Code Editors e CLI, ok? Uma vez que você destrava isso, você vai conseguir também conectar o seu GitHub com a Vercel, tá bom? Ou com a Netlify. Lembrando também, para quem não conhece a comunidade, eu tenho um curso específico de Replit e um curso específico também de Cursor AI, tudo dentro da comunidade. Você paga para entrar na comunidade, já tem acesso ao curso de Replit, curso de Cursor AI e vários outros cursos. Confere, o link está aqui na descrição. Eu vou pegar um exemplo aqui.
Lá na Vercel, nós temos os Vercel Templates e a gente tem esse camarada aqui, ó, o AI SDK RAG. É um exemplo de template que a gente tem na Vercel. E aqui tem o GitHub dele, tá certo? Então, ó, para vocês que não entendem o que é GitHub, isso aqui é o GitHub. O código tá aqui, as pessoas que contribuíram para o código tá aqui, aqui tem os insights das linguagens, tem a documentação de tudo que está acontecendo no código. Eu pego esse domínio, vou na minha Vercel, vou na opção adicionar novo projeto, tá certo? E aqui eu posso usar os projetos meus atuais, tá certo? Eu posso importar de um repositório terceiro ou conectar a minha própria conta do GitHub com a Vercel e já vou encontrar facilmente nos meus projetos dentro do meu GitHub. Nesse caso de exemplo, eu vou pegar aqui esse projeto, vou colar o link dele aqui, continuo. Quando eu clico em continuar, pronto, ele fala agora, ó, quer importar para o seu GitHub? Precisa importar para o seu GitHub. Vou criar um repositório privado ou público, quero criar privado, dentro da minha instituição AI Coders Academy. Vou criar esse projeto e aí ele vai configurar tudo que é necessário para esse projeto. Então aqui está fazendo o deploy agora, ó, entendeu o que é necessário, identificou a tecnologia que está sendo utilizada, está fazendo build. O que é o build? Ele está compilando, está transformando o código que é legível em código que é utilizável pelo navegador de internet. Encontrou um erro aqui de variáveis de ambiente, está faltando variáveis de ambiente. E aí, basicamente, as variáveis de ambiente é o que a gente vai pegar aqui, ó. Ele vai falar que precisa ter OpenAI Key, API Key e o Database URL, certo? Nesse caso, galera, são exatamente as variáveis de ambiente, as secret keys, que a gente segue essa regra aqui, ó. Vamos voltar nela de novo. Não compartilharás suas secret keys, meu querido. Jamais. Até falei mais alto para você prestar atenção. Jamais compartilhe suas secret keys. Não vou mostrar, obviamente não vou mostrar as minhas secret keys aqui agora, mas para a gente configurar, a gente faz assim, copia aqui, vai lá no deploy que está acontecendo, deu erro, vai, meu Deus, deu erro, o que eu faço? Calma, garoto. Você vem aqui em Go to Project, agora você vai vir em Settings, vai vir em Environment Variables e vai colar aqui as suas chaves de API, ok? Então você vai lá, por exemplo, nesse projeto, vai na OpenAI, copia a sua chave de API, vai no seu banco de dados, né? Se for Supabase, por exemplo, copia o seu banco de dados, nesse caso desse projeto específico, cola aqui, salva, e aí agora você faz o redeploy. Vou fazer o redeploy para produção, redeploy. Quando eu clico aqui, eu consigo ver o deploy acontecendo novamente, e aí ele está fazendo o build de logs, vai identificar que agora nós temos as variáveis de ambiente necessárias, vai fazer o deploy, vai definir qual o domínio acessível dessa aplicação. Naturalmente, ela não vai funcionar agora porque eu não passei as chaves de API corretamente. Inclusive, ele tentou rodar uma integração com o banco de dados e falhou. Normal. Por quê? Porque eu não passei uma URL de banco de dados correta. Isso aqui é um migration failed. Mas isso é um exemplo para vocês entenderem como conectar aqui dentro da própria Vercel um projeto do GitHub. Uma vez que você conecta aqui dentro, faz a integração com a Vercel, ela vai te disponibilizar um link de acesso. Vou mostrar para vocês um projeto já configurado. Que temos aqui, por exemplo, o próprio AI Community, que é a minha landing page da AI Coders. Então, ele vai fazer o deploy com sucesso. As minhas variáveis de ambiente já estão configuradas. Ele faz o build, faz o deploy por aqui, mostra todos os arquivos que foram adicionados, configura os domínios. Aqui eu tenho vários domínios já associados a esse projeto. Você vê, não é somente um. Quando você vê alguma ferramenta de App Builder, talvez ela vai limitar você a integrar somente um domínio customizado. Aqui eu tenho vários domínios customizados, e aí, uma vez que é feito o deploy, eu posso clicar e vai abrir o site da AI Coders Academy aqui, por exemplo. Tá certo? Então você vai ter navegar no site e tudo mais. Essa landing page, para quem não sabe, ela foi 100% feita com inteligência artificial, tá certo? Eu usei a metodologia de desenvolvimento que eu ensino na minha comunidade para montar ela e ficou bonitona desse jeito aqui que vocês estão vendo. Os cursos Replit, Guia de Vibe Coding completo, curso AI e o Kit GitHub Essencial e mais alguns cursinhos extras. Ok, esse é o caminho quando você for utilizar para fazer o deploy na Vercel. É bem parecido com o caminho que você vai utilizar para fazer o deploy, né? Colocar a sua aplicação no ar na Netlify. Configura o GitHub, importa um projeto do GitHub dentro da Vercel e você viu, foi fácil, ele colocou para funcionar. Se a gente volta aqui um passo atrás, olha só, cada alteração dessas aqui que vocês estão vendo foi uma alteração que eu fiz no meu projeto e sempre que eu faço uma alteração, ele automaticamente coloca no ar para mim, facilmente,
fiz a alteração, fiz o git push, aí precisa saber git e GitHub, ele altera e coloca essa aplicação no ar para mim. Vini, não quero aprender GitHub agora, tá tranquilo, cara. Se você tá tranquilo em ficar aqui, ó, nos Canvas e nos App Builders, os App Builders é suficiente para fazer isso aqui, prototipar sistemas, criar MVPs, criar microsas, ferramentas internas, ferramentas pessoais. Já é o suficiente. Vai com tudo, foca no seu objetivo principal, que é tirar um projeto da gaveta e colocar no ar, e aí faz acontecer. Vai chegar um momento que você vai querer aprender GitHub, porque você vai precisar evoluir. Aí nesse momento, aí sim, você investe seu tempo aprendendo GitHub, ok? Quer aprender Replit, quer aprender Cursor AI, quer aprender inteligência artificial comigo, que eu acabei de te ensinar essa aula inteira gratuita? Vamos andar comigo, caia para dentro da comunidade AI Coders Academy. A gente tem 2 eventos semanais, uma live de mentoria, onde eu ensino todas as quintas-feiras à noite como tirar um projeto do zero. As lives que já aconteceram ficam gravadas, todas as lives são gravadas, então se você entrar hoje, você já pega tudo que já foi gravado. E também temos um outro evento semanal, que é o Café com IA. É o nosso evento onde eu reúno a comunidade para trazer todas as atualizações do mundo de inteligência artificial. Ou seja, você foca em tirar o seu projeto da gaveta e eu foco em trazer para você mastigadinho todas as novidades e notícias relevantes do mundo de inteligência artificial para você não ficar doido tentando consumir tudo que chega por aí, porque é informação demais. E para ficar doido com tanta informação assim, é muito fácil. Para você que me acompanha até agora, os links que eu citei estão aqui na descrição. Será muito bem-vindo na minha comunidade. E se você gostou desse vídeo, por favor, já manda esse like que não custa nada. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esses. E comenta aqui. Eu esqueci de mencionar alguma ferramenta? Qual que ficou faltando? Você já tirou uma ideia do papel? Já colocou no ar? Já está testando essas ferramentas de AI Coding? Como é que está sendo a sua experiência? Eu quero te ouvir, eu respondo todo mundo. E no mais, aquele abraço, tamo junto e tchau, tchau. Ó, você tem ainda? Aproveita então que você ficou até o final e usa esse cupom de desconto que eu vou te dar aqui agora, ó. TV no YouTube. Vai te dar um baita desconto. Aproveita, são poucos cupons que estão disponíveis e usa lá para entrar na comunidade ainda hoje. Abraço.